O Aprendiz e a Substância. Sessão dupla, merece crítica dupla também. Ok? E saúde. Noite chuvosa em Pinheiros, Cine Sala, sessão dupla. E eu tava lá, o primeiro filme da noite foi O Aprendiz, filme de Donald Trump Jr. e sua ascensão corrupta no meio empresarial estadunidense. E a mentoria feita pelo Roy Cohn, seu advogado judeu estelionatário. Filme muito interessante do Ali Abbasi. Esse ia ser o primeiro filme nos Estados Unidos. E ele já faz um ótimo filme, principalmente ali a maneira como ele vai retratar a figura do Trump de uma maneira bem crua, mas sem, sem renunciar a escolhas de direção um pouquinho mais estilizadas, assim. Mas é uma estilização que eleva o filme. Acho que o filme ele se concentra ali no começo em, em uma questão espacial muito interessante do Trump flanando pela cidade de Nova York, assim com uma pancha de saber pela origem já milionária dele de que o futuro dele é brilhante, ao mesmo passo que já dá uma sensação muito grande de solidão para o Trump, que perpassa o filme. E, e é legal que Nova York ela assume um terceiro papel nesse filme que é muito centrado nessas figuras do Trump e do seu advogado. O filme é muito inteligente nisso. O filme vai abrindo mão um pouco dessa de, de filmando o Trump caminhando pelas ruas, mas até, não sei, numa ideia que o diretor pode ter pensado assim de ser uma abertura de série, alguma coisa assim. Não que seja essa a intenção dele, eu tô dizendo que parece um pouco o tipo de gravação dessas cenas como uma abertura de série, assim. E, e a outra questão espacial muito interessante que aí que acompanha o Trump ao longo do filme é como o diretor sempre vai tentando fazer uma atmosfera muito claustrofóbica no sentido de poder evidenciar um minimalismo ali nas cenas, sabe? Ele tá sempre querendo cercar os personagens para tornar todas aquelas situações muito intimistas, sabe? E é um negócio legal, porque você precisa ter uma criatividade muito grande para conseguir colocar isso na tela, né? Principalmente você partindo de uma perspectiva que todos aqueles personagens são muito ricos e eles poderiam frequentar lugares muito amplos, mas ele sempre tenta resolver as cenas deles de uma maneira muito intimista, então muito fechada. Ele vai fechando, talvez, nem precisar colocando os atores assim em cantos de quartos, em cantos de mesas, mas está sempre, pelo menos, buscando com a câmera, que já é uma câmera na mão no filme inteiro, que também dá uma veracidade muito grande ao que é mostrado, um tom documental mesmo. Ele está sempre aproximando a câmera muito assim dos personagens, sempre com também com umas lentes que trazem um pouco de uma angulação assim, uma desformação de leve assim, que é muito interessante para o filme. O filme também tem todo um filtro laranja que remete a uma ideia de vídeo, né, de uma câmera de vídeo gravando tudo aquilo, ao passo que já é uma piada em si, né, que ela comenta sobre essa transformação laranja do Trump ao longo dos anos, né, como ele vai ficando laranja ao longo do filme também. Essa não fetichização dos anos 80 também é um ponto forte do filme. Nesses filmes de marca, nesses filmes biográficos hoje em dia, eles têm tido muita dificuldade em tentar fazer um negócio que não caia nisso, até porque eles ganham com essa fetichização, né? Então sempre tem uma música estourada no começo das cenas. Agora, esse filme, por mais que coloque músicas muito famosas, hits oitentistas,
eles servem muito mais de introdução e de ambientação para as cenas que eles vão apresentar, do que realmente como para o espectador sentir um prazer ouvindo aquelas músicas, né? Então tem o Pet Shop Boys, tem todos esses hits, mas elas servem assim, na primeira fala de algum personagem, essa música já morre e ela já fica para trás, assim. Muito legal, muito interessante. O Jeremy Strong, que faz o papel do Roy Cohn, do advogado judeu, ele tá sensacional como sempre. Eu acho que ele vai ser um dos grandes da geração dele, se ele não for o maior. Eu acho que ele, desses tipos de atores de método, assim, ele tá apresentando algo muito novo. Que ator de método é aquele ator tipo Daniel Day-Lewis, que é aquele cara que vive o personagem por tantos tempos antes de começar as gravações, o cara entrar no personagem, o cara pira. O Jeremy Strong, ele tem esse tipo de atuação, só que eu acho que ele tem um senso de humor muito mais apurado, assim, sabe? Eu acho que ele consegue também, nesse tipo de atuação séria, ele ainda consegue entender o papel que ele tem no filme, sabe? E, e ele não peca por corresponder a padrões de boas atuações, sabe? Se o diretor precisar de um cara que não se leva a sério, um diretor que pede para que o cara seja um estereótipo na tela, ele vai apresentar aqui, sabe? É um negócio que eu acho que o Daniel Day-Lewis, por exemplo, não consegue fazer. Ele corresponde a um único tipo de atuação, que é o da atuação bem feita. No final do filme, eu acho que tem a melhor cena. O filme cresce muito no terceiro ato e tem uma sequência onde duas cenas acontecem paralelamente e elas são muito simbólicas. Principalmente uma delas é muito simbólica em relação ao que a outra, que os acontecimentos da outra cena vão acontecendo. E me lembrou bastante o Poderoso Chefão, com a sua sequência clássica do batizado do filho do Michael, ao mesmo tempo que eles assassinam os chefes das 5 famílias rivais, das gangues. Eu acho que chega nesse nível assim, de bem execução. Acho que é um achado essa sequência aqui no cinema desse século. Eu só fico assim um pouco pé atrás porque desse filme em relação a algumas coisas assim de roteiro, principalmente, que são esses clichês de biografias. Acho que são tantas biografias que estão saindo, uma atrás da outra, que essas coisas ainda ficam muito mais claras e a gente fica um pouco esgotado disso, sabe? Acho que o jeito que eles apresentam os personagens periféricos ali da história são sempre da maneira mais batida, assim, sabe? Apresentando pelo nome, essas coisas. Eu acho que já tá na hora de um diretor tentar reverter um pouco dessa lógica de filmes biográficos, sabe? Mas é isso, grande filme. Segunda sessão da noite, filme A Substância, o filme do momento, muito comentado. Filme de uma protagonista de meia idade demitido do seu programa de fitness por causa da sua idade já avançada para os padrões da TV. E ela recebe a proposta de tomar uma substância, de aplicar essa substância, e que vai trazer uma segunda versão dela, uma versão mais jovem. E ela tem que revezar a existência com essa figura mais jovem a cada semana. Filme muito interessante, eu gostei bastante do filme. Eu acho que o filme ele é inteiro construído em cima de uma metáfora, uma metáfora bem simples, metáfora bem óbvia, e que existe um senso comum que coaduna o que o filme está querendo passar. Então não é um filme perigoso nessa medida, assim, ele realmente não quer dizer nada demais, assim. Mas o filme ele entende muito bem que se ele parar nessa metáfora, ele é muito pouco. Então o filme ele tenta se valer por mais do que isso. E na minha visão ele se vale, principalmente nessa questão da curiosidade do espectador. Eu acho que é um filme que ele se pauta muito nas consequências dessa aplicação dessa substância, né? Então ele está muito mais focado nessa consequência e
em você revelar de uma maneira muito mecânica os acontecimentos. Sabe? Existe uma rigidez no filme inteiro, o filme é feito por planos muito rígidos, planos fixos e muito curtos, e eles funcionam como uma espécie de cartaz. Sabe aquele videoclipe do Bob Dylan, que o rapaz vai tirando os cartazes, aí você vai descobrindo, assim, um atrás do outro, qual que é a frase? Então esse filme, ele basicamente é isso, ele vai tirando um plano atrás do outro, e ele vai brincando com a sua curiosidade, sabe? O filme utiliza da linguagem do body horror, que é um subgênero do terror, que é o subgênero das deformações corporais, para evidenciar o mau uso de uma substância, não uso não, né? A substância em si, né? Porque não existe um mau uso quando se trata de uma substância poderosa, né? Acho que o ser humano, ele nunca tá o ser humano nunca é capaz de administrar um poder tão grande assim, né? E, e é isso, né? Essa metáfora, quando eu digo que ela é simples, ela pode ser mais complexa, é óbvio, assim, se você elevar para outras coisas, se você quiser multiplicá-la, potencializá-la, assim, é facilmente, assim, tem até algumas reflexões que meu amigo Eric fez do SimSala que foram muito interessantes, assim, vendo mais como uma melhor versão, pode ser em relação a tudo, né? Pode ser da consciência, pode ser de uma inteligência maior, de você se dar bem em certo dia e de outro você tá mal, né? Então, essas questões muito associadas também com confiança, né? Mas o que eu acho que mais legal no filme é essa maneira de como o filme propõe ser um conto de fadas gore, assim, totalmente nojento. Ele consegue visualmente, ele imprime muito bem toda a sua nojeira, ao passo que ele nunca se esquece da sua fantasia, assim, ele leva até o terceiro ato e ele se mantém fiel a toda essa ideia de algo fantasioso e totalmente simbólico e metafórico, e ele não vai querer voltar ali no final a ser algo pé no chão e tentar dar uma lição de moral a mais que não é preciso, né? É legal como os props, que são os objetos de cena, assim, eles são tão rígidos quanto o filme, todas aquelas letras garrafais ali que vem na descrição da substância, na caixa. Eu gosto bastante do design de arte desse filme. O roupão amarelo tá lindo, tá uma coisa que corresponde à primeira metáfora visual ali do filme, que são as duas gemas do ovo se multiplicando, ao passo que constrói uma, uma certa iconicidade que eu acho que esse filme vai ser lembrado, principalmente pela cena dela correndo de roupão amarelo pelo corredor ali muito do Iluminado. Esse filme trabalha com umas referências de terror oitentistas muito óbvias, que é da Carrie Estranha, do Iluminado. E eu acho que o filme acerta ao criar, na minha visão, propositadamente, uma distanciação da protagonista, principalmente na maneira como o filme grava suas cenas, né? Como o filme as encena, como esses cortes seguidos, eles afastam um pouco o espectador do protagonista. Eu acho de maneira inteligente, porque eu acho que o terceiro ato ele poderia ser confundido com um sadismo muito associados aos filmes de terror, aos filmes gore, se não houvesse um pouco desse distanciamento em relação ao público da personagem principal. E apesar disso, agora eu vou soar um pouco contraditório, mas eu acho que a grande cena do filme tá nessa sensibilidade de uma das cenas do meio, dela tentando sair para esse encontro com o rapaz, um ex-colega de classe, e não conseguindo. A maneira como o filme vai encenar aquilo, sempre utilizando de maneira muito criativa dos reflexos dos objetos do quarto para ela se ver,
é bem interessante, é uma cena muito tocante. Agora, uma crítica que eu faço é que eu acho que tá muito comum, assim, de você falar que o filme da Marvel é assexuado e tal, mas esses filmes de crítica hollywoodianos, eles sempre se fazem de apolíticos, assim, né? Já parou pra ver como eles realmente não dão nome aos bois, assim. A crítica ao capitalismo que os caras querem fazer, os diretores, que eles se permitem, é sempre, tipo, ou você não faz, ou, tipo, eles fazem dessa maneira, que é sempre atacando diversidade, assim, sabe? Eles não vão no cerne do problema porque eles têm medo de retaliação, assim, né? Então é sempre da diversidade. Então é sempre aquela piada dos acionistas brancos de meia idade e calvos de cabelo branco. É sempre essa piada. Foi no Barbie, foi nesse, e vai ter um monte de outras vezes, assim. É sempre isso. Pô, é melhor não fazer, tá ligado? Deixa quieto. Agora, você quer fazer uma crítica ao capitalismo, é sempre essa. É sempre essa. Pra finalizar, queria só falar que eu vi muita gente relacionando esse filme aos filmes do Cronenberg, que é possivelmente meu diretor vivo favorito. E, pô, além de você se utilizar do body horror, eu não vejo muita associação. Acho que eles são filmes até diametralmente opostos, né? Porque esse filme ele parte de uma premissa, de uma metáfora para se construir, e o, o Cronenberg ele parte de muitas imagens para construir uma reflexão ali no final, que os filmes dele são muito abertos, ao contrário desse que é totalmente fechado, assim. Os filmes do Cronenberg, putz, você não sabe direito o que eles querem dizer, e você só vai supor coisas, e eles estão muito mais ligados na imagem, com a maneira de você abrir uma reflexão e abrir um mundo, principalmente, criar um mundo que possa até refletir no seu, mas que é um mundo novo, que de nada tem a ver com conhecer a substância, assim. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreve, dá o like e compartilha para seus amigos que viram a substância, compartilha nos grupos de faculdade, compartilha para vovó, pro vovô, e deixa nos comentários se vocês viram algum desses dois filmes, e principalmente eu bolei uma pergunta que todo mundo vai querer responder, que é: você tomaria substância? Ou você já é a sua versão jovem mais bonita? Viu?